Apocalipse, capítulo 17, leremos os versículos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 7. Os que encontraram, digam amém. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Diga comigo: não te encantes com o glamour de Babilônia. Meus amados, é um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite, servindo ao Senhor e cultuando a Deus no templo 7. Agradecer a Deus pelo vida do pastor Silas, pastor presidente dessa igreja, deste campo, pela confiança. O pastor Carlos Ivan comunicou uma vez que aqui estaríamos para o trabalho que nosso pastor tem programado para essa data, e nos formalizou essa oportunidade de aqui nesse altar ministrar a palavra de Deus. Louvo a Deus por todo o ministério, a pessoa do pastor Valmir Farinelli. Cumprimento todos os pastores aqui na retaguarda. O pastor Valmir Farinelli foi o pastor a qual eu desci as águas no templo sede em Jaciara. Fiz parte do primeiro batismo do novo templo e ele presidia na igreja ali. E graças a Deus pela vida do pastor Olga e toda a sua família que nos ensinou a palavra de Deus, e eu tive o privilégio de usufruir 6 meses na fé com o pastor Gomes, sendo que logo após ele foi comissionado para a Itália. Meus amados, eu estou me preocupando com alguns fatos que eu tenho visto acontecer no meio da igreja. E até poucos dias eu pensava que não deveria ser minha preocupação, dado que nós temos muitos pastores mais idôneos para assim se preocupar. Mas o Espírito de Deus tem me feito entender que essa é a minha preocupação, porque esses desafios repercutem na minha geração e devo enfrentá-los com a palavra de Deus. Eu tenho percebido que tem parecido heroísmo nos dias atuais pregar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus biblicamente, com a simplicidade das Escrituras e com a verdade que ela tem, querendo conservar em prática o que as Escrituras exigem. Parece ser algo totalmente extraordinário e fora de tempo. A tendência é se conformar com esse estilo e
se nós não tivermos cuidado, há duas armas poderosas desse sistema: o medo e os elogios. Os elogios em primeiro e as ameaças depois. Mas não podemos nos curvar. E precisamos ler textos bíblicos que não afagam tanto o nosso ego, mas despertam-nos e tiram as escamas dos nossos olhos para enxergar o momento que estamos vivendo. Apocalipse é um dos livros mais difíceis de entender, embora seja mais simples do que as descrições do Evangelho. Dadas as escolas, o simbolismo, o uso que faz do Antigo Testamento, transforma o livro de Apocalipse um pouco complicado para aqueles que não querem meditar nas Escrituras. Mas ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo, embora tenha sido um dos últimos a ser inserido no cano sagrado. O livro do Apocalipse nos revela os últimos dias da igreja na terra, o destino dos ímpios e dos justos. O livro do Apocalipse é muito mais do que Deus irado, mas é a revelação do ápice, do fim, e a palavra para fim no grego também é telos, o resultado daqueles que serviram a Deus e não serviram. O livro do Apocalipse não revela o diabo trabalhando com sua força ao bem querer, mas revela Deus regrando as suas ações para que o homem volte-se para ele. Na verdade, não é Satanás lutando contra Deus, é Deus revelando ao mundo que o demônio que eles escolheram adorar, que o mundo que eles resolveram servir, resulta nesse fato. E lendo o livro de Apocalipse, com o foco que o Espírito Santo nos dá, nós observamos que ele começa com bem-aventuranças e termina com bem-aventuranças. O livro do Apocalipse fala das últimas horas, os últimos meses e os últimos dias de Deus para trazer a humanidade de volta através do Cordeiro, o Cristo que morreu e ressuscitou. O livro é livro de contraste, porque ele fala entre mulher, prostituta e noiva, entre cordeiro e dragão, entre marca da besta e marca do cordeiro, entre santos e profanos, e sempre apresentando a diferença daqueles que servem a Deus. É interessante, o capítulo 17 do livro do Apocalipse é um interlúdio. O livro de Apocalipse, ele não está escrito em ordem cronológica. O capítulo 17 poderia estar inserido entre o cavalo branco e o cavalo vermelho, porque o cavalo branco representa a falsa paz que o anticristo irá propor, e o cavalo vermelho representa a guerra que se fará aqueles que, revelados por Deus, descobrirá sua artimanha. Então se iniciará aquele período que chamamos de período mais difícil da grande tribulação. Ele também poderia estar inserido nas aberturas das trombetas, porque dentre os grupos de 7 do Apocalipse, existem 3 grupos que é para o juízo: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Os 7 selos se inicia na abertura do livro, então é início da grande tribulação. As 7 trombetas no meio da grande tribulação, e as 7 taças também se revela nos últimos dias da grande tribulação. Deus, com sua graça, ele vai regrando e cada vez ele vai trabalhando para que a humanidade se volte para ele. As 7 taças revelam a dureza de coração dos homens que preferem blasfemar do Senhor do que voltar para ele. Na verdade, o livro do Apocalipse revela quão bestial é a humanidade sem Deus, coração duro que não se volta para o Senhor. O capítulo 17 é uma das revelações lindas das Escrituras, porque um dos anjos que tem as 7 taças, que é na verdade, segundo o livro de Apocalipse, no capítulo 10, o momento em que o mistério de Deus será desvendado, e quando essas taças se abrirem, automaticamente a 7ª trombeta fosse tocada, as 7 taças seriam derramadas, e então seria o fim. Ele revela, esse anjo revela para João e o pega mais uma vez, porque o capítulo 1 revela que João foi tomado em espírito. Então João tem um arrebatamento espiritual, e esse anjo
o chama para ver a condenação, a sentença da Babilônia ou da prostituta. Essa visão de João é porque no capítulo 6, versículo 10, quando por ocasião da abertura do quinto selo, as almas que foram mortas por essa mulher, que é a falsa religiosidade, aliada ao anticristo, príncipe desse século, regido pelo dragão, eles clamaram a Deus debaixo do seu altar que Deus vingasse o seu sangue. E na abertura das trombetas e das taças, em especial quando a taça é derramada sobre o rio Nilo e sobre o mar, ele se transforma em sangue. E ao se transformar em sangue, o Senhor disse que era justo, porque eles derramaram o sangue do justo. E era necessário que também agora eles pagassem. E obviamente que mar se transformado em sangue, rio se transformado em sangue, fala de um caos que tomará conta da terra. Agora no capítulo 17, o Senhor vai revelar a João que aquilo que eles pediram chegaram. E é logo após a revelação da taça, que Apocalipse capítulo 14, versículo 8, revela que ali está a queda do sistema babilônico. No capítulo 16, o Senhor revela quem são os agentes que derramarão essa taça de ira e colocarão fim a esse sistema. No capítulo 17, ele revela quem é esse sistema que vai ser destruído. O capítulo 16 termina com as taças sendo derramadas, e ali vemos o clamor e a alegria, porque por fim todo o sistema é acabado. No capítulo 19, nós vemos propriamente a batalha, essa que será a batalha do Armagedon, que o capítulo 16 revela que o rio Eufrates foi secado para que os reis do Oriente viessem para a grande peleja. O Senhor em Deus então convida ao profeta, ao apóstolo João, que também no capítulo 10 é chamado de profeta, para ver a condenação. E aí ele chama para ver a condenação da prostituta que está assentada sobre as muitas águas. O versículo 2 revela que ela foi um método de fornicação dos reis da terra e dos que habitam na terra. Então lideranças e povo seguiram ela e prostituíram. A palavra fornicar aqui é no sentido espiritual. A fornicação foi grande e o Senhor levou em espírito ao deserto. É lindo, porque ela está sentada sobre as muitas águas, mas na visão que é levada, ela vai ser vista no deserto. Quando João a vê, João vê como uma rainha assentada sobre as águas, sobre um trono. E quando João percebe a luxúria que ela está, João fica admirado. O termo que João usa é um termo que ele ficou grandemente admirado, com grande admiração. A expressão grega é eutamazo megali taumazo. Essa expressão fiquei maravilhado, com grande maravilha. Acontece que essa expressão grega que João usa, ela é muito descrita no Novo Testamento para os milagres que se operavam em nome do Senhor. O próprio Herodes ficou maravilhado, ficou eutamazo, ou taumaziado, ao ver os milagres do Senhor, e a forma como João Batista profetizava e falava. Essa visão, eutamazo, mega taumazo, é uma expressão de que João, ao ver, ficou maravilhado. Ao ver a condenação, a expressão para muitos que amam as Escrituras é que João ficou tanto maravilhado quanto ficou confuso, porque a visão do anjo, o convite é para que ele veja a condenação da prostituta. E quando ele vê a prostituta, ele vê ela como rainha, e vê as suas luxúrias, e vê ela destruindo ou ensanguentada com o sangue dos santos. E quando João fica sem entender, e o livro do Apocalipse apresenta 3 vezes João assim. A primeira é quando ele é convidado no capítulo 4 para subir aos céus, para ver o que depois iria acontecer. E quando no capítulo 5 ele percebe que o livro está selado com 7 selos e ninguém pode abrir, então ele fica confuso, porque o Senhor me chamou para ver algo e aqui está impedido.
Nessa visão, o anjo aparece para ele, ou um ancião, e apresenta o cordeiro. Novamente, nós observamos que no capítulo 7, quando a grande multidão vem, vestido de branco, novamente uma pergunta angelical é: quem são estes de vestes brancas? E novamente João fica confuso e diz: eu não sei. E aqui o texto é: eu não estou entendendo. Mas o texto dá-nos a entender que houve como que uma preocupação de João, porque ele não estava entendendo, ele não estava vendo. Ele ficou, ao ver o glamour dessa mulher, ele ficou como maravilhado. É isso que me preocupa, a forma como estamos interpretando o mundo. E às vezes a gente vem à igreja, mas estamos como que basbacado, maravilhado com o sistema que rege. É interessante que estamos falando aqui no capítulo 17 da queda de Babilônia. E Babilônia é tão importante nas Sagradas Escrituras que ela aparece por 300 vezes. A Bíblia começa narrando sobre Babilônia no capítulo 11 e termina narrando sobre Babilônia. Na Bíblia, Babilônia tem o seu período de fundação, tem o seu período áureo e tem o seu período de queda. Babilônia, ela é propriamente uma cidade que em Gênesis capítulo 10, versículo 8, foi criada por Nimrod. Nimrod, cujo nome significa rebelião, é aquele que inicia um reino sistêmico contrário a Deus. E o seu reino começa por Babel. A palavra Babel, ela aparece no hebraico por Balal, e a palavra Balal significa confusão. Mas a palavra Balal no hebraico é o resultado da torre que foi construída em espécie de zigurate, cujo objetivo, o termo persa seria Babirush, ou o mesmo termo Kandirisha ou Kandira, que é um termo acadiano. Essa expressão ela é dita como porta dos céus. O elemento, o propósito de Nimrod ao construir foi tornar-se independente de Deus. E o livro de Gênesis, capítulo 11, a Bíblia disse que eles estavam deixando o Oriente. O Oriente era o local onde o Senhor Deus se revelava a Adão, e automaticamente o tabernáculo, o templo, todos estão com a porta aberta para o Oriente. Mas esse povo deixa o Oriente e vai para aquelas regiões do vale, aquela região que é chamada de uma região do vale do Eufrates, do rio Eufrates, entre os dois rios, Tigre e Eufrates, e ali eles vão construir aquela cidade. O propósito é que aquela cidade, ela começa com substituições. Substitui o tijolo pela pedra. A pedra é algo natural, mas agora o tijolo, a cerâmica. Ele substitui também aquilo que era natural, que automaticamente poderia betumar, mas ele substitui agora, meus amados irmãos, aquilo que antigamente era natural para ligar por um outro elemento de massa. Ali inicia uma construção de independência a Deus. O propósito básico de Nimrod é: chegaremos aos céus. Ele está dizendo: não precisaremos mais de Deus. Se porventura vier novamente as águas do tempo de Noé, nós nos esconderemos nessa torre. Nós queremos chegar a Deus e não dependemos de Deus para chegar. O espírito de Lucifer, Satanás, havia engrossado o seu coração, e ali começa os alicerces, a construção de Babilônia. E desde aquele dia, Babel vai crescer, e óbvio que Babilônia tem um grande nome. É dali que nós temos Hammurabi, que alguns dizem ser Rafel, de Gênesis capítulo 14, e ali está o primeiro código constitucional criado. Mas nós percebemos que Babilônia passa a ser exemplo de oposição a Deus. O local onde Babilônia, onde Nimrod constrói a torre, segundo arqueólogos, é o local onde está o templo a Belo, que posteriormente passa a ser chamado de Bel, ou a expressão Baal. E eles começam então um governo entre um homem e uma mulher. O homem era propriamente Marduk, Bel, Nero, Deus que guiava, e a mulher era o símbolo de religiosidade. A revelação de João, capítulo 17, o Senhor vai mostrar no capítulo 14, 8, no capítulo 16, o fim desse sistema babilônico que foi começado lá, que chegou no período áureo nos dias de Nabucodonosor, que representava a tribo dos caldeus, e aí criou o neobabilonismo, o
o reerguer de Babilônia, que no capítulo 4, versículo 30, ele, ao ver os jardins suspensos, muros bem formados, ele diz: não é esta Babilônia que eu construí para minha própria glória. Ele expressa isso porque o glamour já havia chegado. Babilônia é o leão da visão de Daniel, capítulo 7, mas é a cabeça de ouro da revelação de Nabucodonosor. Porém, nós observamos que no capítulo 2 há uma revelação política que Deus dá ao sistema político que regeria esse sistema mundano. Mas no capítulo 7 nós vemos a revelação da natureza espiritual. O que Cristo Jesus está revelando para João é o fim do sistema religioso que rege a grande Babilônia. E ele está falando justamente da religião apóstata que Babilônia sempre usou, embora o contexto seja Roma. Embora o contexto seja Roma, onde ele está falando, João vai ter a revelação deste fim, dessa religiosidade apóstata, representado por essa mulher que a Bíblia chama de prostituta. É interessante que João, ao vê-la, ao perceber o seu glamour, ele se admira, mas há uma repreensão angelical. O anjo pergunta: por que te admiras? Eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que traz, qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O que o anjo vai dizer é mistério. A palavra místero no grego é algo oculto, que foi revelado em Deus. Mas esse mistério só pode ser revelado para aqueles que vivem em espírito. O que Deus está dando para ele é: eu vou te desvendar porque ela vai ser condenada. Então o Senhor vai revelar a João aquilo que nós podemos perceber. O que João está dizendo é: se é a condenação dela, então quando foi o seu glamour? E assim como Jezabel, que quando recebeu a sentença e viu Jeú, ela pintou seus olhos, adornou-se para com ele, e aquilo não era para lhe encantar, era para lhe amedrontar e botar medo. Assim também essa religiosidade apóstata, que terá fim no final dos dias, se levanta contra os salvos, contra os santos. A religiosidade apóstata tenta impor sobre nós algo que nos mete medo e ao mesmo tempo admiração. E é justamente nesse período final que a igreja do Senhor enfrenta esse período de apostasia. O que o anjo quer dizer a João é que ele não deve admirar essa mulher, e essa mulher não deve ser admirada, porque ele foi enviado para ver a sua condenação. Meus amados, nós temos visto dias difíceis, e nós não podemos esquecer que Paulo, escrevendo no capítulo 2, versículo 7, ele disse que o mistério da injustiça já opera. Só há um que resista, até que do meio seja tirado. Vivemos um trabalhar constante do mistério da injustiça. E nós percebemos que Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós nunca vimos tanta frieza de amor para com Deus, tanta frieza de amor para com o culto, tanta frieza de amor para com a palavra, tanta frieza de amor para com a família, tanta frieza de amor para com o próximo. Percebemos que para que possamos cultuar hoje, precisamos de um sensacionalismo como nunca houve, cujo destaque central não é mais as escrituras. Vivemos obras teatrais, e esse trabalhar é um agir de Satanás, que faz as pessoas admirarem, maravilharem. Porém, ela também quer enganar aos próprios servos de Deus. É por isso que Mateus capítulo 24, versículo 24, disse que surgiriam falsos profetas, falsos cristos, que se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Nós vivemos esse contexto, e é sobre esse glamour de Babilônia que tenta nos tragar, que a Bíblia nos diz que nós não devemos admirar. E é interessante que o sistema babilônico, ele é regido, e quando eu falo do sistema babilônico, eu falo daquilo que Nabucodonosor viu: a cabeça de ouro, o peito de prata, o bronze, o ferro e o barro. Ele está falando de um corpo que rege,
E a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. E porque o mundo já está no maligno, esse corpo morto dessa estátua gera morte para todos. E a Bíblia está nos advertindo, como João capítulo 4, versículo 1, que nós não devemos crer em todo espírito. Por quê? Porque muitos já se têm feito anticristo e habita no nosso meio. Então nós devemos tomar cuidado, porque o sistema babilônico no Apocalipse, ele apresenta 3 coisas maravilhosas: o dragão, a besta que sobe da terra e a besta que sobe na água. O dragão se torna no capítulo 13, versículo 2, admirado, porque ele vai curar a cabeça da besta que está ferida, falando do sistema romano, o império que está morto, mas que ele curará. E se os irmãos perceberem, isso já aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando a comunidade europeia voltou. O segundo admirado é a besta, porque a besta recebe o poder do dragão e ela vai reger o mundo com a falsa paz, conforme 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem a paz e segurança, propiciará a paz, é o sistema político. E em terceiro lugar, a besta que sobe da terra. E a besta que sobe da terra é o falso profeta, a falsa religião, que vai encantar as pessoas e propagar que o anticristo é o Cristo. Os 3 destaques maravilhados do sistema babilônico é o inferno, é a política secular e é a falsa religiosidade. Eu estou no capítulo 17, falando justamente dessa falsa religiosidade, que quer nos tragar, que quer nos tornar crentes engessados, que quer nos tornar crentes carnais, crentes relativos. Esse cristianismo que é hoje admirado por número e não por fruto. Esse cristianismo que é admirado hoje por teólogos e não por teologia prática. Esse cristianismo que hoje é admirado por árvores bonitas, mas sem frutos. Esse cristianismo em que os nossos altares têm Césares, têm Quisares, tem tudo, mas falta a autoridade de Deus, do Evangelho, para pregar a verdade. E é isso que está encantando as pessoas, porque a nossa geração não quer subir na plataforma para sofrer pela igreja. A nossa geração não quer mais ser obreiro para ensinar a verdade. A nossa geração quer subir a plataforma por causa dos likes, dos altos salários, das pompas, que essa religiosidade apóstata diz que é o cristianismo. Devemos então refutar, e para refutar a gente precisa enxergar o que a Bíblia revela. O capítulo 17 revela que essa mulher não pode ser admirada, porque ela está contaminada. Diga, ela está contaminada. Essa religiosidade apóstata aqui é a igreja cristã, e conforme segundo Paulo no capítulo 3, versículo 1, ela vai se tornar a pior de todas as igrejas, porque Paulo no capítulo 4, verso 1, o Espírito expressamente revelou a ele que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, afisteme, negarão aquilo que antes era. E esse cristianismo falso, até o período do meio da grande tribulação, atribuirá ao anticristo as verdades do Evangelho, dizendo que esse Cristo falso é o verdadeiro, até que o anticristo com os seus reis destrua essa falsa religiosidade para declarar: o Cristo sou eu e não o Cristo da cruz. Então observamos que há 3 visões que nos faz refutar qualquer admiração, qualquer confusão, se o que ouvimos, e aí permita-me dizer que tudo na Assembleia de Deus hoje é uso e costume, uso e costume. O uso e costume é resultado da doutrina, porque se tem ortodoxia tem que ter ortopraxia. Se tem Bíblia sendo ensinada, a igreja tem que produzir uma cultura diferente da do mundo. Não existe Bíblia sendo aplicada e crente vivendo conforme o mundo. Ora, se eu tenho a palavra, eu tenho que ter uma cultura diferente, uma cultura santa. Agora olha para cá, porque tem muita gente pensando que a assembleiana é bobo. A assembleiana não é bobo, a assembleiana é resultado de reforma. Sim, senhores, a reforma protestante, iniciada por reformadores, reformou o magistério, reformou o ministério.
chamada de radical, que foi aquela que deu origem ao movimento pietismo alemão, que influenciou os morávios, que influenciou os metodistas, que chegou até nós, e nós somos filhos de escandinavo, que aprendemos a ser piedosos e viver uma vida santa, conservadora, rompida do mundo. Agora eu não vim para cá pensando que a assembleiana não tem história. Tem, está alicerçado na história de uma mudança para que uma igreja seja santa, cada vez mais na presença do Senhor. Agora ouça o texto, porque a Bíblia revela três coisas dessa mulher. A primeira coisa, ela está contaminada. Diga, a falsa religião está contaminada. E a primeira contaminação é com a apostasia religiosa. A apostasia religiosa, conforme os moldes do capítulo 17, versículo 8, diz que a besta que você viu, a besta que viste foi, já não é. Há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é. A visão angelical diz que essa mulher está contaminada pela besta, e a besta saiu do abismo. O abismo é o lugar onde Satanás vai ser jogado eternamente. Então essa doutrina da apostasia, ela não vem de Deus, ela vem do inimigo, porque é o inimigo que nega as escrituras, é o inimigo que nega a divindade de Cristo, é o inimigo que nega a doutrina do pecado, é o inimigo que nega a doutrina do arrebatamento, e o inimigo implanta um cristianismo secularizado, em que nada é pecado, em que tudo pode, em que você vem para o culto, não mais para adorar, porque a gente vem para a igreja hoje para receber carro, a gente vem na igreja hoje para receber cura, a gente vem na igreja hoje para receber graça, a gente pensa que pastor, ele é um psiquiatra, um psicólogo, para nos tratar com fisioterapia. Isso não é culto. Culto é mesmo com lágrima, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, a gente levanta a mão e glorifica, porque a salvação eterna já está guardada. Mas essa apostasia tem um trago, e essa apostasia contamina os apóstatas, e os apóstatas tentam nos admirar, porque ser um cristão apóstata é nos moldes de Elias, que é profeta de Deus, come pão seco, mas os profetas de Baal se assentam à mesa de Jezabel, e em período de fome, em que não acha um pouquinho de pasto, eles comem carne e vivem de forma real. Está na hora da igreja entender que não tem dias fáceis. Os dias de hoje são dias de dificuldade, dias de desafio, dias de lágrima, dias de boca no pó, dias de joelho no chão, de escárnio, porque é melhor sofrer com o cordeiro do que reinar com a besta. É melhor ser humilhado com Cristo para ser exaltado na eternidade, do que viver um cristianismo em que não te purifica de pecado. Se eu sou salvo em Cristo, devo ser liberto do pecado. Se eu sou salvo em Cristo, devo ser liberto deste mundo. Se eu sou salvo em Cristo, devo viver uma vida de santidade. Mas é 2025, meu pastor, é 2021, mas a Bíblia que você crê é a mesma Bíblia que Pedro pregou. O Espírito que opera na igreja é o mesmo Espírito que operou em Jesus, e o Espírito é Espírito de santificação. Se você pode abrir a tua boca e dar glória para papai, abre, porque Jesus está aqui nessa noite. Olha, ouça o texto. Ela está contaminada, e ela está contaminada com a apostasia. E a apostasia apresenta três coisas banal. 2 Coríntios 11:4 apresenta um outro Cristo, apresenta um outro Evangelho e apresenta um outro Espírito. Que outro Cristo é esse? É um Cristo que não é o da cruz, portanto não exige cruz para nós. Qual é o outro Evangelho? Não é o Evangelho que é poder para salvar, é o Evangelho que é poder para reformar. E é por isso que a gente vive tratando o pecado. Eu tenho visto pessoas dizer para mim: pastor, eu adulterei porque estou fraco. Eu vejo pessoas dizendo: pastor, estou na fornicação, estou nessa fraqueza. Isso não é fraqueza, isso é pecado. Pastor, qual é que eu faço para vencer o pecado? Sacrifica a carne.
vai para a cruz, vai chorar aos pés de Jesus. Pastor, eu minto muito, está na hora de queimar sua língua com a brasa viva que saiu da tenaz. Pastor, meu coração é mau, queima ele com a palavra, vai para a cruz e lá sirva o teu Jesus com fidelidade. Mas para cá, essa religiosidade apóstata está presa ao secularismo. Sim, senhores, por secularismo nós falamos da inversão de valores. Tudo pode agora, porque verdade para mim não é verdade para você. Imagina os irmãos, que o que eu prego aqui pode ser desconsiderado para o outro, e ele pode dizer, não é porque lá em Cuiabá não, o que é para cá é para todo lugar, porque a Bíblia diz, Romanos 12:2, que nós não devemos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Mas eu termino aqui dizendo que além dessa contaminação com a apostasia, com o secularismo, ela também está com a luxúria, porque ela está adornada de pérolas, de prata. A roupa dela é uma roupa roxa de escarlata, purpúreo, por real, e a realeza dela é da terra, porque a prata é da terra, o ouro é da terra, a pérola é da terra, o vermelho que tingia suas roupas é da madeira do carvalho. Ela está toda adornada, toda pintada com as coisas terrenais, ela está manchada com o sangue dos santos e dos mártires. Ela vive uma vida de luxúria. E sabe qual é o problema da luxúria de Isaías 3? É que as mulheres estavam com o tamanco alto, brincos, pingente, andando cascavelando, diz o profeta. E no capítulo 32 diz, ó mulheres que estão em segurança, levantai e parará. Sabe qual é o problema da luxúria? A mesma de Laodiceia. Estamos ricos, enriquecidos, não preciso de mais nada, então não oro mais, não jejuo mais, não leio Bíblia mais, não consagro mais, não venho em oração mais, não venho em escola dominical mais, não adoro mais, vivo do jeito que eu quero. A gente tem pastor, quando o pastor fala uma coisa agradável para a gente pega, mas quando chama a atenção, eu não quero, porque eu não gostei. Você não está aqui para gostar, você está aqui para ir para o céu. A gente tem que ser adornado com vestes reais, porque ela usa vestes escarlata, porque ela usa veste vermelha para tampar as suas iniquidades, para cobrir seus pecados. É a mulher de Jeroboão que se disfarça de piedade, mas vive pobre como Naamã. Mas a noiva anda de branco porque é pura, é purificada, vai morar no céu, aleluia. E se você tem essa condição, levante a sua mão, levante a sua mão e glorifique. Não admira ela porque ela está contaminada, ela está doente. Não admira ela porque ela está em posição, em oposição. Ela está casada com o anticristo. Ela está montada na besta. E se ela está montada na besta, ela influencia os reis e o mundo. Então quem direciona ela é a besta, mas quem direciona os santos é o cordeiro. A besta direciona os religiosos apóstatas ao inferno, o cordeiro ao céu. A besta direciona os de Babilônia para o abismo, mas o cordeiro direciona os salvos para a nova Jerusalém. A besta direciona os seus seguidores para a eterna perdição, mas o cordeiro direciona a noiva para as bodas do cordeiro. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. Concluo dizendo que ela casou-se com o anticristo, e é por isso que ela está sentada sobre as muitas águas. Mas como se assenta no mar? O mar tem ondas, o mar tem ondas, o mar tem ondas. Como você se assenta nas ondas? É que o mundo representa Satanás. E por que o mundo não agita essa mulher? Porque ela faz tudo que o mundo quer, ela agrada ao mundo. A igreja de Filadélfia era perseguida, a igreja de Pérgamo, que também tinha piedosos, era perseguida, a igreja de Esmirna era perseguida, a igreja de Éfeso era perseguida, mas Laodiceia não tem perseguição. Por quê? Porque agradava ao mundo. Eu profetizo que virá uma unção nesse Brasil. Levante a sua mão. Eu estou sendo filmado aqui, aleluia. Mas eu profetizo que virá uma unção, começando pelo meu coração, que eu não vou importar com o que o mundo fala, eu não vou importar com o que desviado fala. Eu tenho que me preocupar quem está orando comigo.
Quem tem um aleluia para dar aleluia? Se você tem um pastor que zela pela santidade, glorifica a Deus por isso. Essa língua que você está falando não é porque essa igreja tem parede preta. Eu me desculpe quem gosta da parede preta. Essa igreja que você está aqui assentado ouvindo essa palavra, não é porque ela tem um carnaval aqui dentro, não. Essa igreja está sentindo a presença, não é porque aqui tudo pode, não. Essa igreja está sentindo a presença do céu, porque o céu tem liberdade aqui. Levante a mão ao céu. Sinto o papai pegando na mão de crente aqui nesta noite, dizendo: este é o caminho, oh glória, andai por ele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Termino. Aleluia, 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 aleluia. Ela está em oposição, porque está casada com o mundo. Hoje eu fui criado na Assembleia de Deus. Me permite que eu estou terminando. Eu cresci comendo essa comida. Não tinha culto para pregar a palavra, qualquer culto. Qualquer culto. Palavra era pregada. Hoje tem muita ética. Domingo não pode pregar essa mensagem, porque tem visitante. Olha, não pode pregar essa mensagem hoje, porque o governador vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu glorifico a Deus que eu tenho liberdade para pregar aqui palavra. Eu vou dizer uma coisa: quem me sustentou até hoje não foi os liberais da teologia. Quem me liberou hoje não foi os amantes da prostituição. Quem me segurou até hoje não foi os talentosos das línguas. Quem me sustentou isso foi homens simples com essa palavra verdadeira. É por isso que eu estou aqui hoje pregando a mesma palavra. Ei, caramba, ele calamassuri me canta. Ele calamassuri me canta lá e a sopa cai. Desce nessa noite, nesse lugar, na unção renovadora. Não baixa teu ministério para Satanás. Não pare de pregar a verdade. Quer queira ouvir, queira não, continua falando a verdade, vem da verdade. Não te admire de ver alguém pregando a mentira e ser exaltado. O ímpio é como a moinha que será levado pelo vento, mas o justo é como a luz da glória. Aleluia. Ela opõe-se à mensagem. Ela opõe-se à mensagem. Ela opõe-se à mensagem. A igreja apóstata opõe-se à mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho hoje não pode ser mais pregada. Gente, eu estava ouvindo, e não preciso mentir, o pastor José Wellington ministrou uma palavra de conselho pastoral a nível interno das Assembleias de Deus. Questão de regimento interno. Tem um monte de gente agora falando bababá, bababá, bababá. Tem gente que não serve para lavar o pé do pastor José Wellington. Tem gente que não sabe a história daquele homem. Tem gente que entrou na Assembleia de Deus agora, pega a igreja grande e forte, aí quer falar, sabe por quê? Simplesmente porque ele deu uma apertadinha na Assembleia de Deus. Aí não gostou, come pouco, porque Jesus quer uma igreja santa, adornada. Aí se opõe ao Cristo da mensagem, a mensagem do Cristo e os seus mensageiros. Mata. A besta está embriagada, e ela está embriagada porque o que agrada a ela é beber sangue dos santos. Quando eu aceitei Jesus, e eu estou terminando, fui consagrado ao presbitério, 22 anos, disseram assim: se vingar, vai dar bom. Se vingar, vai dar bom. Nas primeiras mensagens que comecei a pregar, e aí comecei a pregar no congresso, me chamou, e depois de pregar uma mensagem, ele disse para mim: quero te mostrar algo. Ele me mostrou. No caminhar, ele disse para mim: Samuel, já fui desse jeito, já preguei desse jeito, mas eu mudei. Porque Samuel tem que tomar cuidado.
Você está pregando isso, mas você pode cair nisso. Eu olhei para ele e falei: meu pastor, eu não estou projetado para cair. Eu estou caminhando para morar no céu. Aleluia. 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 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas nada vai te tocar. A Assembleia de Deus vai continuar de pé, cheia do Espírito, cheia de santidade. Sai da frente, Satanás, com as suas iguarias. Tem fogo no altar, tem cordeiro para lavar, e nós vamos continuar caminhando. Levante a sua mão para o céu. Pastor Daniel Bebe já foi, pastor Munavig já foi, pastor Cícero já foi, pastor Paulo Emas Macalão já foi, também já foi os nossos amados pastores, como o pastor Sebastião. Mas o Espírito é o mesmo, Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma, e ainda tem 7.000. Cadê os 7.000? Levante a tua mão. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou parar porque o horário já manda parar. Levante a tua mão porque uma unção de Deus vai descer sobre essa casa nesta noite. Rei Columia e Súria, Lamanto, Canandarábia, Sombra, Cai, Terra, Canto. Abre bem a tua boca para glorificar a Deus. Eu prego para pastor que chora pelas madrugadas. Eu prego para pastor que muitas vezes geme aos pés do Senhor, porque todo dia você é confrontado na escola, é confrontado no trabalho, é confrontado por outros e outras que dizem que não tem nada a ver, que a Assembleia de Deus tem que liberar, que a Assembleia de Deus tem que abrir, porque todo mundo abriu, mas nós não somos melhores do que ninguém, não. Nós não podemos abrir porque a Bíblia não abre, nós não podemos voltar porque a Bíblia não volta, nós não podemos deixar a Bíblia porque foi a Bíblia que nos trouxe até aqui, nós não podemos deixar a palavra porque é a palavra que nos alimenta. Então para de admirar lá fora e glorifica a Deus pelo que Deus está te dando aqui dentro dessa noite. Levante a mão comigo agora. Aleluia. 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 Eu preciso ser fiel ao que o Senhor está me dizendo. Aleluia. Não admire a mulher prostituta, porque o tempo dela está chegando ao fim. E ouça o que Deus manda dizer nesta noite. Ouça o que Deus manda dizer nesta noite. Aleluia. 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 Virá sobre esta nação um grande reavivamento. E o vento vai soprar nos 4 cantos deste país. E o vento vai tirar tudo que é sujeira. E árvores grandes serão arrancadas. Muita gente pergunta: por que será arrancada? Porque não tem raízes. Mas Deus manda dizer que uma grande semeadura está para chegar na terra. Deus tratará com aqueles que debocham da igreja. Deus tratará com aqueles que provocam escândalo e aqueles que, tomando oportunidade, zombam da sua igreja. Deus tratará com aqueles que escarnecem da igreja.
sustentáculo da fé é isso. Levante a mão, porque papai manda dizer: preparem-se. Meu olho está fechado. Sustentáculo da fé está com as mãos levantadas, diga amém. Se preparem, porque a unção renovadora vai descer aí. Vai descer variedade de línguas, dons de cura. Nos ensaios, ele diz que vai começar ainda este ano. Línguas estranhas vai fluir dos vossos lábios. Eu vejo uma tocha de fogo saindo daí no ciclo de oração. E papai está me dizendo: eu vou renovar, começando por elas. Divórcio vai cair por terra, prostituição vai cair por terra, contenda vai cair por terra. Por essas portas vai entrar um exército de homens cheios do Espírito Santo. Tem gente que vai viajar muito lugar para vir aqui na sede, porque Deus vai derramar uma glória. Ele manda dizer que o tempo de cantar está chegando nessa casa. E se você pensa que começou, ele está dizendo: eu vou derramar uma glória muito grande nesse templo, porque tem um projeto para esse lugar. Levante a tua mão e em questão de segundo, só abre a tua boca agora. Abre que papai está colocando. Na plataforma também pode dar glória. Ele canta. Porque ninguém vem aqui pegar nota para pregador, que todo mundo é adorador, todo mundo aqui abre a boca para glorificar. Abre a boca em 10 segundos agora. Só glória e só aleluia, porque acabou a mensagem. Glória, aleluia, vai. Solte glória que está na tua boca. É para línguas estranhas. Ciclo de oração começa a receber renovo aí agora. Ciclo de oração sustentável da fé começa a receber renovo aí agora. Toda barreira vai cair por terra aí agora. O uniforme será do jeito que o Espírito Santo diz. Alemã canta. Jovens, levante as mãos e recebe. Adolescentes, levante a mão e recebe. Coral, levante a mão e recebe. Agora é para receber o que Deus está derramando aqui. Quem tem glória para Jesus, dá glória para Jesus. Quem tem aleluia, diga aleluia. Diga para ele: a criança não vai te pegar, Satanás não vai te embaraçar, o mundo não vai te achar. Azeite na botija, transformada aqui nessa noite. De pé comigo. Remanto calamaçou. Se tem enfermidade, ele cura nessa noite. Se tem frieza, ela vai embora nessa noite. Levante a mão comigo. Quem sente essa presença de papai? Aleluia. 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 Eu sinto peso de pregar essa palavra. Eu gostaria que o Senhor me desse a oportunidade de pregar outras mensagens, mas a minha, Ele não me dá essa oportunidade. Eu tenho que pregar assim. Ele me chamou para falar assim. Onde está uma vida para Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Onde está uma pessoa que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador para morar no céu? Aleluia. Uma pessoa que quer reconciliar com o Senhor Jesus.
e venha em nome de Jesus. Levante a sua mão, diga no sangue de Jesus. Diga com autoridade, no sangue de Jesus.